Bem-vindos ao HTP Áudio, o seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar da história da ocupação desse lugar que você chama de Vinhedo, com uma pessoa que escreveu um livro inteiro sobre isso. Já apresento ele, mas antes a gente vai, como de costume, ouvir a leitura dos e-mails e mensagens que recebemos do episódio da semana passada, que foi sobre empatia. Então, se você não ouviu, por favor, depois desse aqui, vá lá e ouça, que tá muito bacana, ok? Então vamos para a leitura de e-mails com o Peter. Muito bem, estamos aqui com o Peter para ler os e-mails e recados que deixaram pra gente aí sobre o último episódio sobre empatia, onde tivemos aqui a Carol e a Joana. Então, Peter, por favor, empreste-me sua voz um minutinho. Olá pessoal, aqui é o Peter. Olha, esse episódio, Bruno, eu estou muito feliz, porque a gente recebeu vários e-mails de professores, comentários. Eu quero começar agradecendo o pessoal que comentou na nossa postagem no YouTube do podcast de empatia. Agradecer a Renier Rossi e a Joana Dark, nossa professora. Agora vamos fazer uma leitura de e-mails para vocês. O primeiro e-mail aqui é da Mariana Luca. O primeiro e-mail aqui que eu vou ler é da Mariana Trevisan, professora da rede também. Olá pessoal, esse bate-papo foi interessantíssimo. Carol, Joana e Bruno, vocês mandaram muito bem. Gostei da delicadeza com que citaram as atitudes de apatia que presenciamos na escola. Quero sugerir que um podcast seja lançado com a temática HTPC nas escolas. Muito bom isso, hein, Bruno? Muito bom. E ela conclui com parabéns a toda a equipe que está por trás e não aparece nos áudios. Abraços, Mariana. Muito obrigado, Mara. Adoramos seu e-mail. Ótima dica de fazer um episódio sobre o HTPC. Tá anotado. Obrigado. O próximo e-mail é da nossa colega professora, é da Erika Nakamura. Olá pessoal da Ceformi, sou professora da rede Fundamental 1 e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de fazer o podcast. Já escutei todos os episódios e percebi como vocês vêm evoluindo tanto na edição como no conteúdo. Gostei especialmente do episódio sobre empatia na escola, um tema tão importante nesses tempos em que vivemos, imersos em discursos de ódio e intolerância. Poderia ter uma formação sobre isso, hein? É uma boa ideia, né? Quero ainda sugerir um tema para a próxima conversa. Autocuidado dos professores. Olha, Érica, está anotado também. É algo que a gente vem pensando muito nesse assunto também, como uma temática aí de podcast. Obrigado pela dica, viu? Terminando o e-mail da Érica aqui. Como ter empatia com o outro sem cuidar de nós mesmos? Como cuidar da nossa saúde, tanto física como mental, frente às demandas que enfrentamos? São perguntas que a Erika deixa aí pra gente utilizar num próximo episódio. Ela termina com um grande beijo e continuem com um ótimo trabalho. Erika. Muito obrigado, Erika, e obrigado pessoal que escreveu os e-mails e os comentários. E a gente fica muito feliz com isso e vamos sempre dar esse espaço aqui pra vocês. Agora vamos pro nosso episódio maravilhoso sobre a história de Vinhedo. Maravilha, eu estou aqui na mesa com o Rodrigo Paixão, que ele é cientista político, especialista em gestão pública, professor universitário, vereador licenciado. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar, né, de um assunto que é super importante. E eu fico feliz, né, de estar aqui num local, num projeto que possibilita fazer chegar conteúdos, debates importantes como esse, né, que a gente acaba de passar nesse momento de Vinhedo pelo debate do plano diretor, né, de pensar a cidade, pensar as estratégias de desenvolvimento. Então essa é uma oportunidade de falar um pouco, né, de onde a gente vem, para onde a gente vai, né, como que surgiu essa cidade que a gente chama de Vinhedo. Então eu agradeço a oportunidade. A gente que agradece a sua presença aqui e acredito que se você é de Vinhedo ou região, você já deve ter ouvido falar do Rodrigo Paixão. É um nome conhecido por essas bandas, certo? Mas não sei se você sabe, mas ele tem um livro. Sim, um livro chamado Vinhedo, das aldeias indígenas
aos condomínios fechados. Rodrigo, da onde veio esse nome, cara? Me conta. Sabe que fazer um trabalho científico, acadêmico, ele depende de uma série de coisas, depende de um esforço gigantesco assim, de pesquisa, da vontade, né, de ter algo que te mobilize mesmo, né, a ir atrás das informações. E tem várias fases, né, a fase de juntar materiais, a fase de conversar com pessoas, de sistematizar as informações, de definir o método, de ver a literatura acadêmica e tudo. E chega um momento meio decisivo, quem já passou por isso, que é definir algumas questões que são detalhes, mas que são detalhes super importantes, né? E o título é um deles, né? Porque o título é uma espécie de super síntese, né? Então, se o título não é agradável, provavelmente as pessoas nem se interessam pelo livro, ou se ele for muito... Não é um problema ele ser abstrato, metafórico, né? Mas ele tem que indicar algo, né? E aquelas ideias que a gente, às vezes, nesse caso, veio na madrugada, assim, o nosso cérebro é uma coisa muito interessante, né? Eu acordei, tive a ideia, anotei, não mandei o e-mail, nem o WhatsApp para a editora na hora, mas logo de manhã eu mandei. Porque eu falei, olha, primeiro precisa ter uma demarcação, né, de onde que começa essa história, né? Porque a história oficial que a gente ouve parece que Vinhedo meio que surge só no século XX, assim, que não tinha mais nada antes. E, na verdade, o que tinha antes era algo meio parado no tempo, né? Uma estradinha, passavam os tropeiros, tinha uma roça de milho, aí depois chegaram os imigrantes e fundaram a cidade, né? Então é um roteiro meio empobrecido, digamos assim, que no título já a gente quis demarcar, ou seja, aqui teve índios, né? Por exemplo, e a nossa história começa muito antes. E os condomínios é um ponto alto da nossa história da política urbana. Eles têm vantagens e desvantagens, né? Eu trato um pouco disso no livro, e um monte de gente no Brasil e no mundo trata disso, porque realmente eles têm, como qualquer postura, decisão política sobre o território, ela tem implicações que são positivas e negativas. Os condomínios não são diferentes. E a nossa história dos anos 70 para cá foi muito marcada pelos condomínios fechados, né? Vinhedo foi muito conhecido como a cidade dos condomínios, cidade dormitório, etc. Então é um pouco isso, né? A nossa história meio que se inicia com os povos originários, com as nações indígenas, e aspas, vai se completando com os condomínios, né? Que também no livro a gente trata disso. É uma política que também que chegou ao seu esgotamento, né? Tanto é que nesse momento é proibido abrir novos condomínios na cidade. Então a ideia foi essa, né? Ter uma super síntese e chamar atenção, né? De cara já, né? Uma provocação no título que indicasse a nossa vontade aí não de reescrever a história, porque fica meio arrogante isso, né? Ninguém reescreve a história, porque a história um monte de gente escreveu, então tem vários atores, tem várias leituras que podem ser feitas, tem várias sensibilidades, tem mais de uma forma de ver a história. Mas efetivamente tem várias passagens, eu acho que a gente vai tratar isso durante a nossa conversa, que estão equivocadas mesmo, né? Tem equívocos absolutos sobre datas, sobre personagens, injustiças históricas, né, com personagens que ajudaram a construir nossa cidade. Praticamente eles foram apagados. O professor Peter Trento trabalha um pouco isso na questão da história da capela, né, da questão dos negros, e outras pessoas trataram disso, né? Então é fundamental que exista esse resgate e que a gente até corrija. Acho que isso, inclusive, é um papel da rede, né? Conversei um pouco com algumas pessoas da Secretaria de Educação. Nós estamos pensando em fazer algumas oficinas mesmo para conversar um pouco sobre esses pontos que precisam ser adaptados, precisam ser atualizados e corrigidos, né? Porque isso tem consequências, né? Porque algumas coisas começam com a exclusão simbólica, e a exclusão simbólica depois ela passa para uma exclusão socioespacial, né, no território. Você acha que o nascimento desse livro assim, veio realmente dessa necessidade de não recontar, mas talvez contar de uma maneira diferente, com outros personagens, essa história? Foi daí que veio a necessidade? Foi um pouco... Quem está perto de mim, assim, né, a minha família, tem meus professores, sabe que de vez em quando tem umas ideias assim. Estou vendo que vocês também é um pouco desse time, né, essas ideias megalomaníacas e que, enfim, querem
fazer coisas que são impactantes, né? Eu gosto de me sentir útil, digamos assim, né? Para lá da humanidade é muita coisa, mas pelo menos sentir-se útil para a nossa comunidade, né? Para as pessoas que estão próximas da gente e tal. E aí eu estou terminando o meu mestrado em planejamento e gestão do território e comecei a estudar, né, a formação do território e tal. Na verdade, essa formação do território é um capítulo dessa dissertação para entender um pouco como que se formou o Vinhedo e principalmente um pedaço importante aqui da nossa história, que é a Fazenda Cachoeira. E nessa jornada aí de fazer esses estudos, eu me deparei com essas coisas que são distorções históricas absolutas, né? Sobre os personagens, os atores que comandaram a política urbana, né? O desenvolvimento da cidade. Me deparei com distorções, me deparei também com processos históricos que foram desconsiderados, com uma história que é empobrecida, e isso não é bom para a nossa cidade, não que aqui na nossa região, no Brasil todo, a história da origem dos municípios, em geral, ela é um enredo dos vencedores, né? Então é um enredo que os portugueses contaram, deixaram escritos, porque, enfim, os índios foram, principalmente aqui no estado de São Paulo, eles foram todos assassinados, sobrou quase nada. Os negros não participaram construindo as riquezas, mas também, né, foram massacrados, eram escravizados, não escreveram a história. Outros imigrantes também vieram e foram super importantes. Por exemplo, um Vinhedo, não sei, alguns talvez que vão nos ouvir talvez saibam, mas os primeiros imigrantes a chegarem em Vinhedo, depois dos portugueses que estavam no processo colonial, foram os alemães, né? Inclusive há vários materiais na própria internet, uma busca rápida no Google vai mostrar sites e tal da colonização alemã reivindicando a fundação de Vinhedo, né? Eles inclusive eram muito organizados, eles chegaram no Brasil de uma forma bem organizada, né? Tinha uma crise, né, na formação da Alemanha no Império do Prusso e tal, enfim, e vieram muitos alemães para o Brasil e nossa região recebeu muitos desses alemães. Então está aí, né, um exemplo de uma questão que simplesmente é ignorada, né? Não se ouve falar. E nos nossos livros, inclusive didáticos, na história oficial da cidade, isso é absolutamente ignorado. Vinhedo teve... Não é que Vinhedo teve um quilombo. Vinhedo teve o principal quilombo do estado de São Paulo, né? O quilombo de Rocinha. Super importante, né? Tem escrito sobre isso. Vários materiais acadêmicos, históricos e tal. Claro que tem uma dificuldade de remontar isso, mas é uma parte fundamental da nossa história, né? Que é a história da participação dos negros. Nós temos ali, na Fazenda Cachoeira, uma senzala que eu não conheço. Aliás, provavelmente, talvez quase nenhum dos professores que vão nos ouvir conhecem uma senzala, e quantas cidades no Brasil tem uma fazenda cafeeira original, né, com uma arquitetura toda desenhada, jardim francês, com a tulha, inclusive com uma reserva natural original, pouco que nós temos aqui na região da Mata Atlântica, um patrimônio histórico fabuloso, que, enfim, na minha opinião, está ali desperdiçado em todos os sentidos, sentido histórico, arquitetônico, cultural, inclusive econômico, né? Eu acho que Vinhedo poderia explorar melhor do ponto de vista turístico algo que pouca gente tem. Até pedagógico, né? Claro. Imagina, então, né, quem é que tem isso, né? É uma riqueza fabulosa. Então, assim, a história dos negros foi não riscada no mapa, porque tem muita gente que está resgatando, né? O meu livro é uma contribuição e tem muitas. Então tá aí, né? Uma senzala que está ali escondidinha, que quase ninguém conhece, e um quilombo, né, que pelos registros históricos ficava no bairro da Capela, e era um quilombo super poderoso que, inclusive, tinha ações de chegar em grandes fazendas, né? Estava na iminência ali da abolição da escravatura. Tinha vários movimentos abolicionistas intelectuais e movimentos fortes mesmo, reais, de resistência. E aqui o pessoal do quilombo de Rocinha, eles chegavam nas fazendas de Jaguariúna, Campinas, estouravam os cativeiros, libertavam negros e voltavam para cá, né? Era um quilombo itinerante, inclusive um dos poucos do Brasil com essa característica. Olha. Rodrigo, você falou um pouco dessa história
que não foi tão contada. Ela foi contada pouco, mas não foi tão contada, e o seu livro ajuda, né? Você teve muitas dificuldades para reunir essa história não tão contada? Assim, como foi a dificuldade de acesso a essas informações? Muito, uma dificuldade gigantesca. Por isso que eu até comecei, eu tenho essas manias de abrir os parênteses e eu acabei não completando a ideia sobre a dificuldade mesmo, né? Da ideia que é meio grandiosa demais. E as minhas professoras lá na Universidade Federal do ABC, elas apoiaram, falaram, mas é um negócio meio difícil, né? Eu falei, não, mas apoiaram. E fomos embora e foi feito, né? Qual que é o grande problema? A história da construção da política urbana em Vinhedo, ela não existia, né? Também que meio que reivindicando esse relato que realmente o livro faz. E é um problema no geral, porque se a gente investiga um pouco Campinas, você tem pedaços, você tem teses e livros que falam do período do ciclo do açúcar, do ciclo do café, da fundação de Campinas, da Campinas contemporânea e tal. Jundiaí é a mesma coisa. Mas a história dessa nossa região aqui, ela está em fragmentos. Então o papel, vocês viram nas referências bibliográficas do livro, dá para perceber assim, foi meio que montar um quebra-cabeça mesmo, né? Teve que reconstruir isso, os pedaços da história, né? Porque algumas coisas a gente teve que reconstituir, né? Porque eram pistas falsas. Então a gente acabou trombando com as pistas que eram mais corretas e mais, né? Eu fiz um trabalho que nem é exatamente a minha praia, mas eu fiz um trabalho de historiador, porque eu estive nas fontes primárias, né? Eu estive no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Vocês vão ver, inclusive, tem documentos originais, né? Que eu coloco aqui, que tem imagens e tudo. Por exemplo, de quais foram os primeiros habitantes de Vinhedo. E tá lá os escritos, né? Que era uma espécie de censo da época, né? Que o governo fazia. E eu consegui encontrar isso, os originais, né? Inclusive muito difícil de ler, uma leitura paleográfica, o escrito do português do século XVIII, imagina, é muito difícil. Eu pedi ajuda para amigos aqui, inclusive o pessoal do Museu de Jundiaí, etc., historiadores aqui da região, me ajudaram a dar uma olhada para compreender como que se fazia essa leitura. Então eu precisei juntar esses materiais acadêmicos, teses, livros, etc., mas muita coisa não fechava. Então, por exemplo, essa questão foi fundamental. Eu não conseguiria contribuir com esse conhecimento para a cidade se eu não tivesse ido, como se diz, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, nos originais de 1700 e pouco, que é quando efetivamente começa um povoamento em Vinhedo, muito ao contrário do que é relatado, né? Aliás, o relato é absolutamente contraditório, porque fala que começa a se constituir um povoado em 1620, em outros momentos fala que surge uma vila em Rocinha em 1840. Então imagine que povoado demorado, né? Que demorou 220 anos para montar um pequeno povoado, né? Não é assim, o processo histórico não funcionava assim, não foi assim que aconteceu, né? Então é uma coisa absolutamente equivocada. Primeiro porque era muito difícil chegar aqui, né? Chegava-se aqui pelas trilhas indígenas, né? E o caminho dos Goiáses, que os índios Goiáses construíram, era que chegava aqui até a Estrada da Boiada e tudo. Mas existem relatos já do século XVIII, XIX, de viajantes que percorreram a saída de Jundiaí, né, a vila de Jundiaí, que existia até a vila de Campinas, portanto, atravessando Louveira, Valinhos e Vinhedo, eles demoravam 4 dias para fazer esse percurso. Né? Isso já depois de, enfim, a estrada já está mais aberta, já ter espaços de drenagem, já ter os índios já terem dado para eles os conhecimentos onde podia ir, onde não podia ir, o que era venenoso, o que não era venenoso. Os portugueses não sabiam nada, né? Porque foram os índios que deram esses conhecimentos. Foi muito interessante poder entender como que se deu esse processo de chegada aqui em Vinhedo, e esse processo de chegada desses primeiros povoadores é um pouco até do início da nossa jornada, para a gente entender de onde e por que surge Vinhedo. E, portanto, acho que é importante a gente ressaltar o fato de colocar na história oficial que a cidade começa em 1620 é absolutamente não só improvável, mas do ponto de vista científico, histórico, dos relatos, é impossível. Não existem relatos, né? A cidade
se constitui a partir do início do século XVIII, que é quando o caminho dos Goiáses é aberto. Esses viajantes, esses tropeiros ou aqueles que vinham em busca de um local para plantar, enfim, para conviver, eles passavam, em geral, para o interior do Brasil, porque a gente estava no ciclo do ouro, né? Estava se descobrindo, depois do que já tinha passado em outras cidades, em outros espaços do Brasil, foi descoberto muito ouro em Mato Grosso, em Goiás e outras pedras preciosas, metais preciosos. Então esse caminho meio que ligava o centro dispersor, que era São Paulo, né, até o Planalto Central. Portanto, só era possível começar a constituir-se um povoamento a partir dessa data, né? E aí, uma outra coisa super interessante, né, porque não fechava, e eu depois consegui, a partir desses estudos, entender, é porque, bom, se o povoamento começa na Estrada da Boiada, então por que Vinhedo se fundou aqui na região central? Porque hoje parece que era perto, né? Mas daqui ali no Carrefour tá pertinho, né? Pega o Uber e tal, beleza, mas não era assim que funcionava, né? Você tá falando de uma mata densa, de coisas totalmente inexploradas e tal. Os povoamentos se davam na beira da estrada. Então, e aí a gente verificou que uma disputa comercial entre dois sesmeiros, né, que tinham sesmarias dadas pelo governo colonial no início do século XVIII, empreenderam uma grande disputa pelo comando do comércio aqui na região. Então você tinha o detentor da concessão, né, que para usar os termos atuais, desse trecho do Caminho dos Goiás, que depois foi chamado de fazenda de Estrada da Boiada, que ele explorava o comércio ali, né? E depois um figura que morava aqui entre Louveira e Jundiaí, onde hoje a gente conhece como Louveira e Jundiaí, mais ou menos ali, no início do rio Capivari, ele tinha propriedade ali, era um comerciante, ele também era muito habilidoso e conseguiu uma concessão de sesmaria. E essa concessão de sesmaria, ela começava ali na baixada do rio Capivari, mas ela vinha aqui pelo Ribeirão Pinheiros, seguia até mais ou menos a fazenda Capuava, em Valinhos, e chegava até Campinas. Não tem relatos exatos disso, mas provavelmente existia também uma pequena trilha indígena aí, porque todos esses caminhos se formavam por aí. E para resumir, porque a história é super importante, mas ela é imprescindível da gente entender por que o povoamento veio para o centro, esse Alexandre Simões, ele deu uma grande cartada, ele faz um novo caminho, ele faz um atalho, ele corta Vinhedo, na verdade vindo de Louveira, corta Vinhedo onde hoje é a Fazenda Cachoeira, passando pelo Ribeirão Pinheiros, vai por Valinhos, né, até chegar em Campinas, fazendo esse percurso que era da sesmaria dele. E, portanto, ele abre um novo caminho do comércio. Os tropeiros começam a passar por aqui também, então ele desloca o povoamento aqui para o interior de Vinhedo e para o interior de Valinhos. Surge a Fazenda Cachoeira e surge a Fazenda Capuava em Valinhos e surgem as cidades, né, dessas duas cidades aqui da nossa região. Então vejam, são aparentes detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença, né? Eles mudaram a história da ocupação, trouxeram a ocupação aqui para o centro da cidade e fez surgir esse povoamento que surge, repito, no início do século XVIII, não em 1620, nem muito menos em 1840. Em 1840 já tinha um bocado de gente por aqui. Não, eu queria saber também o seguinte: teve algum ponto que você não conseguiu reunir informações suficientes? Algumas, né? Acho que uma delas é onde ficava o pouso da Estrada da Boiada. Que é um pouso? O pouso era onde o pessoal parava para comer, para amarrar o cavalo, para descansar, etc. Que é onde se formaram os povoamentos no Brasil colonial naquele momento. As cidades surgiram a partir dos pousos. E o pouso de Rocinha, na verdade, depois dos pousos de Rocinha, é uma tarefa, talvez, para algum historiador investigar. Eu acho que talvez a gente nunca vai saber onde eles ficavam. Mas dá para a gente inferir. Por quê? Tem questões muito óbvias, né, que dá para a gente reunir as evidências e falar, olha, não há dúvida que ficava mais ou menos por aqui. Então, o que é o mais ou menos por aqui? Há um estudo, vários estudos que mostram
por que surgiam os pousos e por que esses pousos viravam cidades. Então, por exemplo, o professor Aziz Absaber, que é um dos maiores geógrafos do mundo, um gênio, né? Ele verificou o quê? Que a geologia do Planalto Paulista tinha algumas depressões e nessa depressão periférica que a gente se encontra aqui, nessa nossa região aqui, é um espaço de exceção no absoluto de terrenos áridos e ruins para plantar. Então, ao contrário do que a gente imagina, e há toda uma construção teórica e a confirmação científica disso, da época, hoje dá para ver, porque tem lugar que se planta e dá, e tem lugar que se planta e não dá. Né? Teve lugar que virou cidade, teve lugar que não virou cidade. Mas por quê? Porque esses pousos estavam justamente nas áreas de exceção, onde se plantava e dava alguma coisa, digamos assim, para usar uma linguagem bem popular. Mas eram espaços da depressão periférica do Planalto Paulista que existiam terras boas, né? Mais do que isso, existia drenagem, existia, no nosso caso aqui, né, as águas da bacia do Capivari, as águas da bacia do Atibaia, que estão mais próximo de onde a gente está falando aqui, um microclima, né, que é agradável, nós sabemos que Vinhedo é uma cidade agradável. Bom, mas vocês concordam que os portugueses não tinham aparelhos como a gente tem hoje, não tinha Google para procurar, não tinha aparelhos para ver, medir, né? Não tinha nada. Um trabalho desse, provavelmente, pela intuição, ele demorou centenas de anos. Você medir onde podia ir, onde não podia ir, onde o clima era bom, onde não era bom, que tipo de semente você podia plantar, enfim, onde tinha mais uma flora melhor, onde você podia pegar coisas e que era legal e tal. Evidentemente, quem fez isso foram os índios. Qual é a segunda descoberta? Então, essas são as descobertas do Aziz Absaber e tem as descobertas dos historiadores de Jundiaí e de outros locais, mas muitos historiadores importantes de Jundiaí, que identificaram o quê? Os pousos ficaram nas aldeias. Agora falando, parece óbvio, mas que imagino que teve um esforço intelectual e de pesquisa gigantesco. Por quê? Os portugueses pegaram pronto. As aldeias eram os clarões, onde você podia chegar e fazer os pousos e outros espaços de paragem, e mais do que isso, eram os espaços bons, né? Onde você podia pegar lenha, onde você podia colocar o gado, onde você podia pescar, etc, etc, etc. Né? Então, os povos originários haviam feito essas descobertas, então eles deixaram essa contribuição para a nossa ocupação espacial, e segundo, eles trouxeram também a contribuição das estradas, né? E é fundamental entender esse processo da formação das estradas, né? Porque elas fizeram com que os povoamentos pudessem efetivamente acontecer. Tem algumas coisas que são muito difíceis da gente explicar, né? Para voltar na sua questão. Né? Por que eles passaram aquela estrada ali? Né? Então hoje também dá para a gente entender, né? Além de ser as áreas de exceção, né? Aí vai uma terceira conclusão, algo super interessante que faz parte da pedagogia do lugar, de tudo, é de entender essa questão. E eu trago essa informação que eu acho que é bem legal. A Estrada da Boiada, além de ser tudo isso que permitiu o pouso, etc., ela é exatamente um divisor de águas da cidade. Tudo que está a leste faz parte das bacias do rio Atibaia, né, que vão contribuir com o rio Atibaia, e tudo que está a oeste, né, mais para a região da Capela, são os contribuintes da bacia do Capivari. Olha. Mas o que é interessante? Ela divide quase que ao meio essas bacias. Nós temos mais ou menos umas 200 nascentes do lado de cá e umas 200 nascentes do lado de lá. Olha. 200 e pouquinho em uma e 180 e pouco em outra. Mais nascentes que são mapeadas. E, incrivelmente, não me pergunte como, mas os mapas do Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo indicam 42 cursos d'água na bacia do Capivari e 42 cursos d'água na bacia do Atibaia. Uma coisa, para mim, absolutamente mágica, né? Nossa, muito. Uma cidade se constitui, você tem um divisor de águas e esse divisor de águas meio que divide de uma forma muito organizada, né?
Então veja a genialidade dos povos originários que deixaram essa contribuição. E essa divisão que a Estrada da Boiada permitia, depois permitiu também uma divisão socioespacial, que a gente vê até hoje. Sim. A divisão socioespacial que o Peter tratou na dissertação dele, né, que acabou gerando o bairro da Capela, e do lado de cá os bairros, digamos, mais de classe média, os condomínios, etc. Mas na chegada dos imigrantes era muito mais interessante ainda, porque isso era muito mais claro, né? Porque na bacia do Capivari, na região da Capela, ficaram os povos quilombolas, né, os negros que tinham acabado de se libertar, ou que chegaram aqui, e depois a imigração dos suíços. Eles ficavam lá. Do lado de cá ficavam os italianos, que comandavam, né, e depois foram os grandes artífices do processo de emancipação da cidade, e alguns portugueses. E no alto da cidade ficavam os alemães. Né? Então o primeiro cemitério era de um alemão que doou o cemitério, inclusive tem uma lenda urbana que é absolutamente falsa, que o cara que doou o cemitério, ele foi o primeiro que morreu e foi enterrado lá. E está isso escrito, tem livro escrito isso aí, e as pessoas contam isso, né? Eu verifiquei que não tem nada a ver, foi um bebê o primeiro que foi enterrado lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada de cemitério indígena, mas tem uma lenda que não é. Não, mas tem uma lenda que não é uma lenda, que foi real, que é do Homem do Poço, uma pessoa que ficou 5 dias. Nossa. E saiu nos grandes jornais do Brasil, vieram para cá, enfim, acabou que ele está ali perto do Jardim Brasil, está enterrado ali até hoje, né? Também estava na terra dos alemães. Então eles estavam no alto da cidade, do lado de cá os latinos, né? Os italianos e os portugueses, e do lado de lá os suíços e os africanos, né, os afrodescendentes. Enfim, acho que essa questão de onde estavam os pousos a gente não consegue ter um detalhamento, mas provavelmente estava no altiplano, então estava provavelmente entre o Parque Jaime Ferragut e o bairro Casa Verde, né, porque foi ali que estavam as primeiras povoações, depois surgiu o que hoje é a Avenida Storani, muito depois, e que ligava a Estrada Velha Campinas-Vinhedo, que é a estrada que o Alexandre Simões construiu para fazer o seu atalho, né, do comércio. Então, dá para inferir mais ou menos, né, que o pouso do Alexandre Simões ficava na Fazenda Cachoeira, o próximo aqui da região central, e o outro pouso da Estrada da Boiada ficava ali entre o Parque Municipal da Festa da Uva e a Casa Verde. Então, acho que essa é uma questão, né? A outra são dúvidas que ficaram, que talvez só novas pesquisas vão desvendar, né? Então, assim, quando exatamente começa quando que alguém falou, quem foi essa pessoa que falou, vamos parar aqui e começar a construção de uma cidade, né? Nós temos esses nomes em Jundiaí, por exemplo, e temos esses nomes em Campinas, por exemplo, né? Apesar que existe também uma certa forçação de barra, mas Campinas teve uma ordem do rei de Portugal que o Marquês de Pombal transmitiu para um outro figura que comandava aqui, que era o Morgado de Mateus, falou: vamos fundar cidades em bacias hidrográficas importantes. Então eles mandaram o Barreto Leme para fundar Campinas. Ele recebeu uma ordem, foi lá um destacamento e foram lá para fundar uma cidade mesmo. Jundiaí já é mais controverso. Jundiaí é uma confusão, vários historiadores têm várias opiniões sobre isso, né? Inclusive é uma coisa meio esquisita, assim, porque Jundiaí teria sido fundada por conta de um assassinato, né? Duas figuras que eles eram amantes, ele matou a esposa, fugiu de São Paulo, da capital, e chegou até onde é hoje Jundiaí. E aí, chegando lá, eles resolveram construir uma igreja da Nossa Senhora de Desterro para pagar o seu pecado. Enfim, inicia-se Jundiaí, aí a história oficial de Jundiaí, pode procurar agora no Google, que está lá, né? Então nós não temos esse nome, por bem e por mal, porque nós também temos, enfim, também temos anônimos que construíram a nossa história, e muita gente que contribuiu com a construção do nosso território. E a gente tem, assim, o nome dos emancipadores, né? Mas os emancipadores são de 1948, 1949, sim. Né? Houve muita coisa antes disso.
né? Não que eles não foram importantes, né? A gente reconhece isso, mas há muito mais nessa história. Olha que bacana. E essa pesquisa toda que você fez, né? E acho que não vai parar por enquanto do livro. Durou quanto tempo, mais ou menos? Uns 6 meses, né? Mas essa é uma pesquisa, se fosse feita, né? Nessa maluquice, era uma pesquisa para uns 2 anos, para uma equipe. Foi bem intenso, então. Foi intenso, né? Eu meio que me matei. Né? E durante esse processo, você teve alguma surpresa? Por exemplo, você estava esperando algum dado, mais ou menos? Porque você, né, deve ter... eu acho que aconteceu mais ou menos isso. Uma coisa totalmente inesperada, um dado totalmente inesperado. Teve algum lance desse? Eu acho que tem umas coisas legais, né? De a gente contar que tem a ver com isso. Que é da sua pergunta e que são até meio engraçadas. Que é o seguinte, que eu por exemplo, fui ao arquivo original da Fundação de Cidade, ele é da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, no processo de fundação da cidade, houve a proposta de alguns nomes, que era Rocinha, né? Era o distrito de Rocinha, desde 1908 era distrito de Jundiaí, mas chegou um momento onde criou-se as condições da emancipação. E aí reuniu-se uma comissão emancipadora que fez o que a gente chama hoje de audiências públicas, não sei como que eles chamavam na época, mas era algo assim. E, bom, surgiram nomes para a fundação da cidade. Então, o que ocorreu lá em 1948? Surgiram as seguintes propostas de nome, né? Arariúna, Italândia, Vinhalândia, Videiral, Vinhedos com S. Esses foram nomes que surgiram. Bom, Vinhalândia, Videiral e Vinhedos, por incrível que pareça, era com S, é óbvio, né? Nós tínhamos ali no alto já nos anos 50, nós tínhamos aqui algo como 5 milhões de pés de uva, tinha muita uva aqui, né, para o nosso território. Então esses nomes foram indicados por causa disso. Sim. Né? Italândia é uma coisa que talvez poucos saibam, porque agora nós não temos, mas essa nossa região tinha muita pedra. Aliás, a cidade aqui vizinha nossa chama-se Todas as Pedras em Tupi, Itatiba, que, enfim, tinha quase todo tipo de pedra, tinha por lá. E aqui também tinha muita pedra. Então teve um povo que sugeriu Italândia. E sugeriram Arariúna, porque acreditava-se que os barões de Araras e Arari foram os fundadores de vinhedo. Aliás, tem gente que acredita nisso até hoje, né? O que é absolutamente equivocado, né? Por várias razões, mas a principal delas é que eles nunca moraram aqui, não tem nada a ver com vinhedo. A única coisa é que uma descendente deles, né, casou com o Rodrigo, meu xará, Monteiro de Barros, e vieram morar na Fazenda Cachoeira, etc. E tal, mas não tem nada a ver com a fundação da cidade. A fundação da cidade não passa por isso. E principalmente os barões de Arari e Araras, que fundaram a cidade de Araras, fundaram outras cidades aí para cima do estado de São Paulo, não tem nada a ver com vinhedo. Mas, incrivelmente, esse foi um nome escolhido. Olha. Vou repetir. Esse foi um nome escolhido. Então, nesse momento, se a gente não tivesse, eu vou explicar o que aconteceu, não tivesse feito uma correção dos rumos, a gente não seria vinhedense, a gente seria arariunense. Fica até difícil de falar, imagina escrever. Inclusive feinho o nome, né? Prefiro muito mais vinhedense. E ganhou muito, foi um nome mais destacado. E os nomes relacionados à uva não foram nem para o segundo turno. Nossa! Né? Por mais, olha como foi bizarro esse processo, né? Foi para o segundo turno Italândia e Arariúna. Bom, o que ocorre? Italândia eu gosto. Menos, né? Menos ruim. Tinha algum sentido. Sim. O fato é que um deputado estadual verificou o equívoco histórico, entrou em contato com o então proprietário da Fazenda São Joaquim, hoje é o condomínio de São Joaquim, o nome dele era Milton de Souza Meirelles, e o Milton de Souza Meirelles invoca essa comissão de emancipadores, o principal deles era o Abrão Aum, que foi o primeiro prefeito, fala, tem uma carta, inclusive, essa carta eu tenho ela, né? Fala, olha, o deputado falou, que era o presidente da Assembleia Legislativa, falou que isso é um equívoco, não tem nada a ver, Vinhedo merece, Rocinha merece muito mais do que isso, e ele sugere algo que seja uma tradição da cidade, e esse deputado chegou a sugerir vinhedo.
a coisa que ainda não ficou claro é se ele sugere o vinhedo com S, vinhedos, ou se depois, no final do processo, quando se aprovou na Assembleia Legislativa, cortaram o S, que é algo também que precisa estudar. Não é algo que seja fundamental. Bem na hora. Mas é algo curioso que mostra. Mas eu acho que o que é mais legal? Super válido, super fã dos emancipadores, mas veja, o desconhecimento histórico pode levar a equívocos bárbaros. Com certeza. O que é mais importante é que isso que a gente está fazendo aqui agora mostra a importância do conhecimento da história, da sua própria história. Né? Primeiro, para defender as coisas. Se você não conhece, você não defende. E se você não conhece, você pode falar muita bobagem. Né? E com todo respeito aos nossos emancipadores, eles iam fazer uma grande bobagem. O seu livro e esse programa, né, ele vem num momento muito interessante pra gente, que é o aniversário de 70 anos da cidade. Sim. Né? E que isso está sendo falado em todo lugar, inclusive nas escolas. Né? Então eu queria aqui fazer só uma ajudinha aos professores para que, além de uma ajudinha, é aquele gostinho de quero mais, deixar aquele gostinho para a pessoa ir no seu livro e poder ler ele na íntegra. Né? Eu queria saber um apanhado histórico aí, né? Antigamente, né, antes de ser vinhedo, você já falou, era Rocinha, né? Mas antes de Rocinha, o que era isso aqui então? Tá. Não, primeiro aproveitar esse gancho que você está dando, a questão dos professores, o debate dos 70 anos e a iniciativa da Secretaria de Educação de trazer esse debate, de permitir, enfim, essa difusão do conhecimento, né, a partir desse espaço. Eu quero deixar até uma sugestão, né, de que se possa ter nas escolas, não diria nem só os professores de história, eu diria que todos, seria importante as escolas de vinhedo debaterem o quê? O que é esses 70 anos e o que significa, afinal de contas, esse tal de plano diretor? Mas o Rodrigo está querendo trazer política para as escolas e tal. Não, a cidade de Vinhedo está debatendo a organização do seu território e vai votar. Isso e o Estatuto da Cidade fala que a cidade tem que debater isso. Então, seria fundamental, não precisa fazer leituras técnicas, mas leituras como o que é o nosso espaço, de onde a gente veio, o que é bom, o que não funciona bem, o que poderia ter, qual que é a vocação da nossa cidade, enfim. Para enriquecer acho que isso seria muito interessante. Né? Então, acho que as escolas são espaços privilegiados para fazer esse debate. Bom, então o que era Vinhedo, respondendo a sua questão, antes de Rocinha, porque de fato é isso, né? Nós temos essa história relativamente bem escrita, né? De Rocinha, como Distrito de Paz de Jundiaí a partir de 1908, e depois a emancipação, que começa em outubro de 1948, com o plebiscito, e que ele se encerra em 2 de abril de 49, com a eleição do primeiro prefeito, dos primeiros vereadores. Vinhedo foi um monte de coisa, né? Então o que ela foi primeiro? Primeiro ela foi um espaço dos indígenas, né? Desde quando? Vinhedo nunca teve trabalhos arqueológicos, embora eu não posso provar isso, mas duas pessoas que tiveram relação com as obras do Weston White e do Hopi Hari falaram que em um momento houve uma suspeita de vestígios arqueológicos naquela região e que isso não foi documentado, né? Eu acho que é algo para ser investigado. Desconfio que possa ser real, porque faz todo sentido. É a bacia do Córrego do Tico para desembocar no Rio Capivari. Os indígenas estavam em tudo quanto é lugar, tinha um pouso aqui na Estrada da Boiada, então o fato deles estarem ali para mim é factível. Sim. É uma evidência que teria que ir atrás, né? Enfim, alguns milhares de anos tinha gente por aqui, né? Relações antrópicas, né? Relações do homem com a natureza aqui nessa terra que hoje a gente chama de Vinhedo. O segundo passo foi a colonização. Então a colonização ela vem devagarzinho, né? Ela vai chegando devagarzinho porque hoje não dá para a gente imaginar. Mas eu convido aqueles que querem imaginar a ir para uma área de densidade grande da mata, alguns trechos da Fazenda Cachoeira, na região do condomínio Santa Fé e tal, mas no trecho de mata fechada mesmo, onde nasce o Rio Bom Jardim e tal, né? Que nós temos a floresta ambrófila e a floresta
semidecidual. Era uma floresta muito densa, né? Era muito difícil chegar até aqui. O que a gente sabe é que em 1615 chegou os primeiros colonizadores em Jundiaí. Né? Mas Jundiaí do ponto de vista do que era o Brasil, estava longe daqui. Chegou pouquinha gente, né? Que foi essa história da fundação dessa igreja lá no município de Jundiaí, que depois foi fundar a cidade em 1655. E a gente sabe que um espanhol chegou até o rio Capivari, né? E esse espanhol, ao contrário do que se imagina, é o que dá nome para a nossa cidade vizinha, Louveira, né? É o Gaspar Louveira, sem o I, né? Então o Gaspar Louveira e a sua tropa, enfim, com seus homens, ele chegou até a divisa ali de Jundiaí com Louveira, etc., com muita dificuldade e tal, e tem esses documentos históricos, inclusive o nome de Louveira é por conta disso. E os registros que nós temos, e eu tenho os originais disso, mostram os primeiros habitantes de Vinhedo em 1700 e pouco. Então não tinha gente antes daqui. Então a colonização e a ocupação chega aqui nesse momento, né? Então como a ocupação chega? Com a distribuição de sesmarias, né? Então o Brasil era feito de capitanias hereditárias, né? De gente que a gente poderia chamar hoje como se fossem as parcerias público-privadas de hoje, né? Gente que tinha grana em Portugal, ganhava esse título do rei e vinha aqui para explorar. E eles tinham faixas gigantescas de terra, mas eles não tinham condição. Então eles passavam pequenos pedaços dessas capitanias hereditárias que chamavam de sesmarias, né? Essas sesmarias eram dadas para as pessoas que iam lá para ocupar essa terra, né? O que facilitou muito a chegada desse povo aqui, inclusive tem a ver com esse espanhol que chegou até Louveira. Durante um momento, Portugal perdeu o seu rei, né? Dom Sebastião e tal. Então tem aquela ideia do sebastianismo que até a gente teria um pouco, os latinos teriam até um pouco disso, né? De sempre procurar um grande líder e tal. Portugal perdeu o seu rei numa batalha das cruzadas na África, né? O Dom Sebastião, e não achou até hoje. Esse rei sumiu. O fato é que a Portugal fica sem rei e a Espanha domina, por razões que não vai dar para explicar aqui agora, mas forma-se a União Ibérica. Então virou uma confusão. Tinha o Tratado de Tordesilhas e o povo começou a avançar rumo ao interior. Tinha espanhol e português aqui. Muito espanhol, muito português. Coisa que às vezes a gente até esquece. Tinha muito espanhol. Eles vieram para cá para ajudar na colonização. Eles estavam no comando do negócio. O processo colonial, depois que rompe-se essa União Ibérica, ele caminhou para, em algum momento, resolver isso. Isso aqui é da Espanha, isso aqui é de Portugal. E houve uma expansão gigantesca rumo ao interior. Então, isso ajudou a chegar todo esse pessoal aqui. Então, as Sesmarias foi um momento importante aí desse pré-surgimento da cidade. Depois disso, as fazendas, né? Inclusive uma parte da história que é absolutamente ignorada, que eu acho que é um grande equívoco, é o fato de ignorar que Vinhedo era parte do chamado quadrilátero do açúcar. O que é isso? Né? As grandes cidades que tinham grandes engenhos que vendiam açúcar e produtos da cana-de-açúcar e exportavam muito a cana-de-açúcar. Né? E nós tínhamos engenhos aqui, né? A Fazenda Monte Alegre era um engenho, a Fazenda Cachoeira era um engenho, a Fazenda Santa Cândida, lá na Capela, era um engenho que se instalou nessas sesmarias ligadas a donatários que eram parentes do Barão de Jundiaí. As fazendas do açúcar, por conta das terras já não podiam mais suportar aquela cultura, por outras questões que também não vai dar tempo da gente analisar, elas são substituídas pelas fazendas do café. Então, Vinhedo passa a ter aqui uma quantidade grande de fazendas cafeeiras, né? E essas fazendas cafeeiras vão ali do início para os meados do século XIX até o início do século XX, né? Elas têm uma presença muito forte aqui. E aí os vários fatores do início do século XX levam à quebra dessa política. O que abre o caminho para o quê? E acho que aí é uma coisa importante que a gente vem caminhando para entender o surgimento de Rocinha como distrito e depois da fundação da cidade. Essas fazendas que eram, na verdade, latifúndios, eram grandes espaços de terra, elas entram em colapso, esse sistema fundiário, e surgem pequenas propriedades. E essas pequenas propriedades permitem o quê? Que imigrantes que vieram
com muita dificuldade, muito pobres, né? Inclusive, enfim, para São Paulo veio também descendente de europeus. Com poucas economias, com grande esforço, eles compraram terras porque os barões do café quebraram, não tinha muito o que fazer. Eles foram cuidar de outras coisas, cuidar da política, por exemplo, né? Foram ser deputados. Vinhedo teve deputados, né? O Rodrigo Monteiro de Barros foi um deputado, enfim. Eles foram cuidar de outras coisas e tal, e abre espaço para a fruticultura e principalmente para o cultivo da uva, né? Então a uva foi super importante até um determinado momento, onde um novo projeto de cidade surge, né? Que foi durante os anos 40, né? Vai resultar na fundação da cidade em 1948/49. E esse novo projeto de cidade é um projeto modernizante, né? Que vê, portanto, naquele momento, dá para entender, a agricultura como algo negativo, atrasado, que tinha que modernizar em todos os sentidos, né? Então, esse projeto traz para vir das primeiras indústrias, vai trazer nos anos 70 os primeiros condomínios, vai reformar urbanisticamente a cidade, né? Fazer ruas, modelar a cidade e tal, um pouco em sintonia do que era o urbanismo, né, na Europa, nos Estados Unidos. Acho que o ponto-chave da gente entender a transformação da política urbana foi o momento que esses emancipadores, portanto esse ar modernizante dos anos 50, ele chega no seu ápice nos anos 70. Né? Então tem uma questão ideológica, que era arquitetônica, paisagística, né, de como que seria essa cidade moderna, mas também era do ponto de vista do projeto de cidade, né, de como que a gente financia essa cidade. E se estabeleceu naquele momento o que a gente pode chamar de pacto dos condomínios, né? Ou seja, atraiu-se moradores de São Paulo com a ideia de ocupar esse território, de ampliar a arrecadação, as receitas, e essas receitas seriam investidas em educação, saúde, etc, etc. A Vinhedo contemporânea se funda nos anos 70, não tem dúvida nenhuma de dizer isso, né? E com um projeto, repito, ideológico, claro, inspirado no urbanismo americano, especialmente de Miami, né? Aliás, eles foram, né? O líder disso foi o ex-prefeito Zé Gasparini, não só ele, começou com o ex-prefeito Manuel Mateus, mas o Zé Gasparini e outros aí que eram das famílias emancipadoras, desse novo comando do território, eles ficaram encantados, inspirados com o que existia em Miami e com esse novo urbanismo, né? Que era esse novo urbanismo? A cidade dos carros, a cidade grande, a cidade dos prédios, a cidade dos condomínios, a cidade dos shoppings e a cidade subúrbio. Que pra gente é uma coisa meio esquisita, né? É uma linguagem mais dos americanos e dos europeus. Mas Vinhedo, durante um bom tempo, foi subúrbio de São Paulo. O que quer dizer isso? As pessoas vinham para cá para morar, para ter um bom ar, para ter uma tranquilidade, trabalhavam em São Paulo, em Campinas, onde tinham os grandes empregos. Então, funda-se Vinhedo nesses anos 70. Quer dizer, ela funda-se do ponto de vista político-administrativo nos anos 50, né, logo depois da emancipação, mas a fundação da sua estrutura, do seu desenho de cidade, que a gente vê hoje, nos anos 70, e aí surge tudo isso. E outra coisa que eu queria saber, assim, era onde que começou a se formar a cidade, né? Onde é o início, digamos assim, da cidade, né? Você tem essa informação? Então vamos pegar onde tinha muita gente do ponto de vista do que era o Brasil no final do século XIX, início do século XX, né? Porque o Brasil cresce muito. O Brasil, antes do fim da República Velha, alguns historiadores que pegam mais pesado falavam que o Brasil era um grande cafezal, um grande canavial, né? Enfim, pouca indústria, não tinha muita coisa no Brasil. Esse novo Brasil se funda com Getúlio Vargas, com o fim da República Velha, com a industrialização, com a modernização da política, com o voto feminino, com a CLT. Então, funda-se um novo Brasil. Antes disso, você não tinha grandes ocupações, né? Então, Vinhedo não era muito diferente disso. Então, onde que estavam
já esse grande aglomerado? Em 2 lugares. É preciso fazer também justiça histórica. Aglomerado 1, núcleo de Rocinha, que ficava da Estrada da Boiada até a Fazenda Cachoeira. Tinha uma ocupação aí e tal, mas ela se concentrava aqui na região central. E tinha o núcleo da Capela. Era uma outra cidade que se formava, né, do que eram as cidades. E mais do que isso, para se fundar as cidades no processo colonial, no primeiro no Império, depois no Segundo Império esses processos foram relativizados, mas tinha alguns critérios, né, político-administrativos para se fundar cidades. Então tinha que ter algum povoamento, segundo, depois tinha que ter uma importância estratégica, depois isso foi relativizado. Terceiro, tinha o que os portugueses chamavam de a necessidade da existência de homens bons, né, que é algo absolutamente preconceituoso e tudo, que eram os portugueses de confiança, com títulos de nobreza e tal. Como o Barreto Leme em Campinas, nós não tínhamos um Barreto Leme aqui. Né? E tinha que ter uma igreja. Onde foi a primeira igreja de Vinhedo? No bairro da Capela. Né? Então Vinhedo a Capela tinha gente, tinha a construção de um povoado, tinha fazenda, tinha as condições que nós tínhamos aqui do lado de cá, né, de onde a gente está falando aqui. Então eram 2 núcleos de povoamento, né? Eles estavam ali. Então, de onde surge essa ocupação, né? Essas primeiras casas, essas primeiras ruas? Das subdivisões da Fazenda Cachoeira. Então, essas ruas onde a gente está aqui agora era Rua 1, 2, 3, 4, e quando a gente vê a história da fazenda, inclusive a sua fragmentação, que está no cartório de Jundiaí, só ir lá e pegar, né? Está lá Leontina, Monteiro de Barros, sede, fração tal, e tal. Ou Vinhedo, o prefeito desapropria, né? ou o Jundiaí, ou depois, quando era Vinhedo, e forma-se ali uma rua, um bairro, etc, etc. Então foi aqui, né? Mais lá para a região da Vila João 23 tinha a grande Fazenda Santana, que era um gigante, né? Que era muito importante, e que está lá. Então, acho que assim, uma sub-resposta à sua pergunta seria algo interessante, que é o seguinte: que espaços históricos nós temos, né? Então nós temos a Fazenda Cachoeira, que está tombada, embora ela está fechada para a população, a Fazenda Monte Alegre, que fica mais à frente, é um espaço histórico importante, o Casarão dos Mateus, que fica aqui na Monteiro de Barros, mais próximo ali onde está agora a Secretaria da Fazenda e tal, na esquina, né? Então tá ali o casarão, ele já está já mexeu-se um pouco na estrutura, mas ele é um dos casarões mais antigos da cidade, né? Tá ali a Fazenda Santana, o Moinho Santa Cândida, são, eu diria, os 6 espaços dos que estão tombados. É só a Fazenda Cachoeira e esse núcleo aqui, de onde moravam os ferroviários e tal. Então a estação ferroviária que está, enfim, precisa ser cuidada, né? Está quase caindo. E as casinhas onde moravam o pessoal que trabalhava ali também está tombado. O nome Rocinha. Da onde? Teve um período que os economistas, eles têm mais alguns métodos, né, que eu venho de outra tradição, eu não gosto muito disso, tá? Mas há uma divisão, não todos os economistas, algumas escolas de economia, para ser justo, vão dividir, né, os ciclos. Então, antes do ciclo da cana-de-açúcar, que foi um dos ciclos no Brasil que Vinhedo, Rocinha, vivenciou, alguns vão chamar de ciclo do milho. Na verdade, um nome que poderia. Na verdade, era o ciclo dos pequenos roçados e tal, né? O milho era o principal, não à toa, né? Os índios plantavam milho, mandioca, nada é à toa, né? E Rocinha, essa é uma pergunta boa, porque é importante relatar, e quem tiver curiosidade, os professores que tiverem curiosidade, pode ir no site da Biblioteca Nacional, e lá tem jornais da época. Faça um teste, por exemplo, coloquem lá uma busca e coloquem lá algumas coisas do século XIX e vejam os termos Rocinha que aparece lá. Não existia só a nossa Rocinha, tinha Rocinha pelo Brasil afora. Era um termo absolutamente pejorativo.
né? Muito pejorativo. Era do tipo assim, aquilo lá nem cidade aquilo lá é uma rocinha, né? E era assim que era usado, né? Então até alguns jornalistas, dá para ver lá no site da Biblioteca Nacional, em outras referências que felizmente hoje a gente tem condição de chegar mais rápido. Então rocinha era por quê? Por causa dessas roças, mas pelo menos da primeira roça que tinha, desse pouso que infelizmente eu não posso te dizer onde exatamente ficava, mas ao lado desse pouso tinha uma roça, né? Uma rocinha. Um outro ponto aqui dessa história que você já comentou um pouco, eu acho que cabe um pouco mais, talvez, que é a Capela, né? Que é um bairro-cidade aí, né? Que, como você já falou, é gigantesco. E a gente tem coisas na Capela, por exemplo, que são muito importantes, historicamente, culturalmente, e às vezes nem os moradores da própria Capela têm contato, que é, por exemplo, o Samba da Dona Aurora, né? Que é um evento, é algo que... Se você perguntar para sambistas aí, pessoas que conhecem bastante o assunto de outros estados do Brasil, se você falar, sou de Vinhedo, ele vai perguntar se você conhece o Samba da Dona Aurora. E nossos alunos da Capela mesmo, muitos não sabem o que é, não tem contato. Você teve um pouco de contato com essa história? Dentro das contribuições aí, né, eu fiz questão de resgatar, digamos, quais foram as contribuições de cada formação étnica à nossa construção para fazer justiça. Agora, eu não consegui, infelizmente, não era o objetivo do livro, esmiuçar, super detalhar, né? Foram aspectos gerais para resgatar e falar, olha, vamos prestar atenção nisso aqui, né? Ou seja, tinha os alemães, tinha os espanhóis, aliás, os Ferragut, um ex-prefeito e tal, era espanhol, né? E faz parte de um contingente de espanhóis que chegaram aqui no início do século XX. E os negros é um povo que foi absolutamente massacrado, não só fisicamente, né? Os povos afrodescendentes foram massacrados espiritualmente, esteticamente, arquitetonicamente, culturalmente, enfim. Embora com muita resistência, uma das resistências é justamente o Samba da Dona Aurora e várias outras contribuições que a gente tem por aqui e que a gente não conhece, né? Vinhedo e na região. Nossa região é muito rica, né? E eu gosto dessa sensação de poder participar de algo que é um processo histórico muito maior, de contribuições muito maiores, né? Então, imagina, essa região aqui é super estratégica, né? Então, além dos indígenas que estavam aqui, vinham indígenas para cá, por quê? Porque ela era estratégica, então eles escondiam por aqui, Itatiba, depois os negros também fizeram essa mesma movimentação, né, porque eram espaços privilegiados e teve uma construção histórico-cultural, né, em Vinhedo e na região. Eu não trato disso no livro, mas como curiosidade, já que provavelmente muitos professores vão estudar essas questões da contribuição dos povos negros, em Itatiba tem um quilombo urbano, né, um dos únicos quilombos urbanos do Brasil. Olha. Fica próximo do centro de Itatiba, também aqui do lado, né? Não era gigante como o nosso, mas tinha aqui tinha essa contribuição. Mas voltando à questão do samba de roda da Dona Aurora, eu acho que ele se insere dentro desse universo maior, que é uma grande contribuição que nós temos para a construção do Brasil e para a construção da nossa cidade, que é pouco ou nada reconhecido. Né? Então, ainda que façamos justiça, mesmo que eu não concorde com alguns governos que passaram, mas acho que algumas coisas foram reconhecidas. Né? Então, a Praça da Capela, né, o complexo ali da Praça Aurora Sudário, enfim, teve um reconhecimento, foi falado. Até o próprio governo atual não tinha nada no site, se a gente procurar lá agora, tem uma menção a Dona Aurora. Então, mesmo com muitos problemas do reconhecimento histórico, eu acho que já tem algumas questões que melhoraram muito. Mas imagina, a gente tem que fazer um reconhecimento, quilômetro de Rocinha, não sei, alguma coisa na cidade, no bairro Capela, tem que chamar, tem que ter um centro, tem que ter alguma coisa. Isso não é possível. A senzala que está aqui na Fazenda Cachoeira tem que ser aberta. Isso não é mas é uma propriedade particular. Não, ela é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo Condefat aqui do estado de São Paulo. Então eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer de reconstrução histórica. E passa muito pelo bairro da Capela, que é pouco reconhecido.
inclusive os suíços, né? Sim. Veja, se a gente pegar a comissão emancipadora, é algo simbólico, né? Que às vezes o pessoal fala, mas os chatos, né? Mas não tinha um negro, não tinha um suíço. Então, eu acho que tem que ter um reconhecimento, né? Eu sei que o governo de Vinhedo está fazendo aí também um livro para tratar das questões e vai tratar muito dessa Vinhedo contemporânea. Faz algumas correções também, o que eu parabenizo. Acho que é importante, tem mais riquezas do que as coisas escritas até aqui, né? Eu não li com calma, mas eu sei que tem uma construção um pouco mais ampla. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente tem aqui o seu livro aqui na minha frente. Então, se você pegar o sumário do livro, por exemplo, você vai da pré-história, né? Aliás, até antes da pré-história, né? A formação geomórfica, geomorfológica, perdão, daqui da região, até os últimos capítulos aqui que você fala da construção contemporânea, né? E eu queria saber assim de você, o que você imagina que o seu livro pode contribuir, por exemplo, dentro da sala de aula, para o professor e para o aluno, né? Eu acho que tem coisas assim bem práticas mesmo, né, de partes do livro que podem ser temas de debate da biologia, né, de como que era essa floresta aqui, o que era essa fauna, o que essa fauna era, como é que ela está hoje, a flora, os rios, enfim, é possível. A geografia pode falar muito sobre as questões do território, do clima, do relevo, a questão dessa estrada, que faltou tanta coisa, né? Mas vejam o brilhantismo dos indígenas. Então, o caminho dos Goiás, que hoje é a Fazenda da Cachoeira, ela se ligava com outro caminho gigantesco, que era o caminho do Piabiru. Esse caminho do Piabiru ligava o Brasil ao Cusco, capital do Império Inca. Nossa! Né? Então, existia um caminho de mais de 3.000 quilômetros que cortava o Peru, atravessava a Bolívia, provavelmente o Pantanal, e chegava até Paraná e São Paulo e bifurcava. A reconstrução, podem procurar até em teses acadêmicas. Antes achava que o caminho do Piabiru era uma lenda, e não é uma lenda, ele realmente existia, e o nosso caminho aqui dos Goiás, ele se ligava a isso. Então, veja, a geografia pode tratar disso. A história nem se fala, né? Questões históricas, muitas questões históricas que podem ser tratadas, né? Sociologia, filosofia, de como que até curiosidades, né? De como que a construção do território se relacionava com as escolas. Então, por exemplo, a Vinhedo mais rural, antes de transformar em distrito, ela tinha pequenas comunidades, pequenas escolas rurais, né? Depois vai surgir, onde hoje está aqui a Câmara Municipal de Vinhedo, as escolas reunidas de Rocinha. Sim. Então veja, a nova formação do território, a nova concepção que surge ali com o distrito, também reformata a ideia de escola. Então a gente vai ter uma escola maior, inclusive vai trazer outro tipo de coisa, começa a surgir alguns cursos técnicos, porque existia uma demanda por alguns conhecimentos que, enfim, as primeiras empresas que surgiam precisavam, etc. Então, o ano mais precisamente é 1919, né, que surge as Escolas Reunidas de Rocinha. Depois ela sai daqui da Câmara e vai para o Cláudio Gomes, né? Ela vira o Cláudio Gomes, né? Aí depois vai ter uma sequência de decretos estaduais que vão criar várias escolas, né? Aí vai criar várias escolas, vai trazer uma subdelegacia, Vinhedo vai passar a ter eletrificação, e vai permitir o surgimento de uma cidade, né? Ter uma autonomia. Então, acho que tem várias questões concretas, né, que podem ser tratadas. A reflexão sobre nossas origens, eu acho que isso é fundamental em qualquer parte do planeta Terra, né? Se a gente não conhece as nossas origens, a chance da gente não defender a cidade, né, é muito grande. E dentro daquele universo de direitos que a gente tem um direito que é super importante, que é o direito à cidade, que a gente pouco fala, as pessoas pouco conhecem, alguns provavelmente nunca ouviram falar, mas que está em documentos que o Brasil assinou, que é um direito humano, é um direito
Porque às vezes a gente vai se limitando tanto e são todas as classes sociais. As pessoas acabam se acomodando. Então, assim, qual que é a função da cidade? A cidade é o quê? É um espaço só para você passar? Então, eu estou no Marambaia, eu vou para Vista Alegre, eu estou na Capela, eu vou para a Vila, então eu passo. E a cidade não é isso, né? Essa forma de cidade é uma forma totalmente equivocada, individualista, degradadora, né? Que divide as pessoas, que divide famílias, que divide, que nos distancia, que nos aliena, né? Para usar uma palavra do Milton Santos. A gente fica alienado no território, a gente não sabe onde a gente está. E é fundamental que a gente conceba isso, né? Então, a escola, para mim, é um princípio. Enfim, com as concepções plurais respeitadas, com o debate respeitado, mas entender o que é o nosso território. Então, se a gente não consegue entender isso, como é que a gente vai defender a cidade? Mas defender a cidade é direito da população? Eu diria mais do que direito, é um dever, né? Para alguns, sei lá, você tem que tomar muito cuidado, né, das citações, dos exemplos, dos modelos. Eu não tenho modelo. Qual que é o seu modelo? Eu não sei. Tem vários lugares do mundo, vários países que têm políticas interessantes. Mas na Suíça, que não dá para a gente comparar diretamente, que é um país muito menor do que o Brasil, mas olhando para uma cidade, a Suíça é o seguinte: se você mudar a mão de uma rua e essa mão de uma rua prejudicar as pessoas, o bicho vai pegar, certo? Então, em geral, acontece um plebiscito para mudar essa mão de rua. Portanto, a gente tem que se empoderar para que possa decidir, opinar, né, pensar o futuro. Então, qual que é o futuro da nossa cidade? O que a gente quer para a mobilidade urbana? É importante ter ciclovias em Vinhedo? Mas Vinhedo é cheio de morro. Mas tudo bem, Barcelona é cheio de morro. Aí tem ciclovia para todo lado, um monte de lugar. Não impede de ter ciclovias. As cidades que são humanas, harmoniosas, elas tratam bem a quem não está. Porque as nossas cidades, gente, elas são feitas para andar de carro. E carro, que a gente está sempre nas coisas do Brasil, elas chegam um pouco depois. Mas não pode ser a única salvaguarda para você se locomover. Né? Uma cidade onde você não pode andar a pé com tranquilidade, encontrar as pessoas, não pode andar de bicicleta, por exemplo, para mim é uma cidade degradada. Não é uma cidade boa, mas a cidade tem, né, sei lá, pega qualquer outra cidade do Brasil, mas tem grandes pontes, tem grandes não sei o que, arranha-céu, mas daí? Né? Se a cidade não tem parque, não tem integração, se as pessoas não podem andar a pé, não pode, enfim, praticar um exercício, não pode se conhecer, não pode fazer estudos do meio da sua... Enfim, que cidade é essa? Então, que Vinhedo que a gente quer? Acho que essa pergunta é a principal para a gente fazer em qualquer sala de aula nesses 70 anos de Vinhedo, e seria, na minha opinião, até uma contribuição, porque não as salas de aula das escolas fazer pequenos relatóriozinhos e enviar, por que não, a Câmara como contribuição. Olha, nossa escola debateu isso aqui, a gente acha que essa é a Vinhedo que a gente quer. Os senhores estão aí debatendo o plano diretor, nós também temos aqui a nossa opinião. Eu acho que nesses 70 anos de Vinhedo, esse é o central. Responder essa questão, que Vinhedo a gente quer, né? De onde nós... Sempre analisando, claro, né, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Que bacana. Eu posso afirmar que quando eu comecei a dar uma olhada no livro e folhear o livro, eu vi uma hora que eu não estava conseguindo parar mais. Que a leitura do livro é muito gostosa. Ela tem uma linguagem muito boa e você pode se perder por horas nele aí. E a nossa conversa também tá igual. Porque se deixar a gente vai ficar aqui até sei lá quando. Então, antes de finalizar e tudo, eu vou convidar o meu amigo Du para fazer o que vocês já conhecem, a fala do Du, que ele vai fazer um comentário, uma pergunta para você interagir com a gente nos nossos e-mails e comentários. Fala, Dudu. 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 Olá, pessoal. Os diferentes significados e sentidos que são construídos em torno da história podem ser suscetíveis à dubiedade, ou seja, podem gerar mais dúvidas do que um consentimento de que algo realmente aconteceu. Devemos tomar o cuidado de evitar a história com conotação intuitiva, aquela vinculada à famosa frase "eu acho". Do ponto de vista das publicações científicas, da literatura, biografias, arte,
música. A oralidade tem o seu espaço no registro da história. Por exemplo, aquelas histórias contadas pelas pessoas também precisam de procedimentos metodológicos, ou seja, a transcrição da oralidade tem que retornar aos depoentes para que ganhe veracidade. E agora vem o momento de vocês participarem com a gente. Você já parou para pensar na quantidade de registros históricos que estamos perdendo? Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que representam a história viva? Você conhece alguma pessoa que tenha história sobre Vinhedo para nos contar? Escreva para a gente, estamos aguardando. Abraços! Agora chegou o momento relax. Momento onde a gente põe o pé pro alto. Que é o momento bolacha pedagógica. Rodrigo, qual ou quais indicações você faria aí para o nosso ouvinte? Tá, vou fazer duas então. Pode fazer. Uma que, como agora eu estou em tratamento de saúde, eu mantenho algumas atividades acadêmicas e tudo, mas tenho visto algumas séries e tudo. E como a gente está falando de educação, debate do papel da escola, a riqueza que tem as escolas, as confusões que tem a escola, as coisas boas, os conflitos e tal. Eu queria indicar uma série da Catalunha que trata um pouco da importância da filosofia, né? Já que a filosofia é algo que tem sido massacrada, né? Que no Brasil tá meio esquisito, né? Que filosofia não serve para nada, sociologia não serve para nada. E, enfim, qualquer país decente de primeiro mundo, uma pessoa que pensa a estrutura social é um grande profissional no governo, num banco, em qualquer estrutura econômica. Como cada profissional tem a sua importância. Mas assim, pensar a nossa existência, refletir, não ficar só em questões pragmáticas, né? Não só falar de coisas que tem relação com as nossas necessidades materiais, né? Então pensar a nossa existência. E a série que eu quero indicar é Merli, né, que é uma série da Catalunha, série da Espanha, mas ela tá em catalão. Acho que vale a pena ver porque ela trata de algumas coisas dessas, né, dos conflitos de uma escola, mas também as coisas boas de uma escola, a importância de uma escola, de uma boa escola pública, e a importância da filosofia, né? Então não tem nada a ver com isso, mas não sou da filosofia, mas quero defender a filosofia. E a outra indicação é sobre a nova paixão intelectual que eu tenho, que eu venho da ciência política, mas eu tenho me apaixonado muito pelo urbanismo, né? E eu comecei a ver este livro que até trouxe, que é um livro de uma autora americana, que depois ela viveu muito tempo no Canadá, chama Jane Jacobs, chama Morte e Vida de Grandes Cidades. Então, o que esse livro trata, né? Ele vai falar um pouco da importância das cidades vivas e ele vai tratar com desconfiança essa coisa do urbanismo quadrado, né? Das funções sociais e urbanísticas da cidade feitas para atender só aos interesses econômicos, né? Então nós vamos montar uma cidade por exemplo, há algumas circunstâncias que isso tem validade. Não, a Brasília, por exemplo, é uma cidade formatada para ser a capital da República. Tem um sentido se planejar uma cidade daquele tipo, mas nem Brasília. Então, Brasília foi formatada para ser capital da República, mas depois ela virou a capital do rock nacional, os skatistas tomaram conta de um monte de lugar. Então, não é assim que funciona. A vida urbana ela é muito mais dinâmica do que a letra morta das plantas e dos mapas, né, dos arquitetos. E a gente vive um pouco cidades que são esses modelos, né, principalmente depois dos anos 60, dos anos 70, né? Cidades que são muito respostas à funcionalidade do mercado,
que acabam perdendo a vibração, cidades que são para atender os carros, que não são para atender os pedestres, etc. Que não faz o convívio intergeracional entre os mais velhos e os mais novos, que exclui bairros, né, que faz a exclusão socioespacial, que os seus espaços de integração, enfim, não são valorizados, onde a sua história não é valorizada, e a Jane Jacobs vai colocar a importância de tudo, né? Inclusive de que não precisa ter um bairro que tenha só um certo tipo de coisa. Você pode estar num bairro onde tenha coisas vivas, que tenha um espaço onde você vai trabalhar, onde você vai andar, um espaço onde você tem acesso à cultura. Aliás, essa é a grande vivacidade de uma cidade. E eu vou deixar só uma frase dela aqui, que é uma super síntese desse livro, que para mim é o grande desafio de Vinhedo, né? Que ela diz o seguinte: as cidades têm condições de oferecer algo a todos apenas porque e apenas quando são criadas por todos. Então veja, Bacana. muito simples, né? Mas assim, muito profundo, né? Ou seja, uma cidade ela só é de todos quando todos ajudam a construí-la, né? Sim. Então é disso que vai tratar esse livro, fica aí minha dica. Então é Morte e Vida de Grandes Cidades. Ela está tratando de grandes cidades, né? Ela está falando aqui dos Estados Unidos, cidades americanas, mas vale para qualquer canto do mundo. E a minha indicação, então, eu vou fazer duas, então, também. Vou tomar essa liberdade aqui. Eu que apresento esse negócio aqui, eu vou fazer duas. A primeira é um site que chama Afroflix. Ele é como se fosse um Netflix, só que ele tem uma exigência. Todo o material audiovisual que ali está, que são documentários, séries, filmes, vídeos, programas, tudo tem que ter pelo menos uma pessoa negra assinando uma parte técnica dessa produção, né? Então você tem que ter pelo menos um ator ou um diretor, um técnico de som, alguém nessa produção tem que ser negro. Então, só que isso vai muito além disso. Valoriza, né, toda essa produção e esses profissionais, mas os conteúdos são maravilhosos. Então, Afroflix, você entra aí afroflix.com.br e você dá uma passeada por lá, assiste, que é muito legal, muito, muito bacana os conteúdos que tem ali. E a segunda indicação, que veio do Peter, que é uma história em quadrinhos chamada Aki. Tá? Não é japonesa, tá? O nome é A-Q-U-I, tá? Aki mesmo. Que ele fala um pouquinho da nossa conversa também, né? Vem dialogar com a nossa conversa, que essa história em quadrinhos vai focar num canto de uma casa, a vista que você tem é o canto de uma casa, e o que aconteceu com aquele lugar durante centenas de milhares de anos. Então, desde a pré-história e até o futuro. Então, ele vai mostrar naquele cantinho o que ocorreu durante tantos anos. Né? É uma visão assim emocionante de um lugar. Tantas coisas que podem acontecer com um lugar só. É muito bacana também. Quem tem curiosidade aí, vai atrás da HQ Aki. Muito bem, depois de tudo isso que nós conversamos, você pode ter certeza que você vai encontrar muito mais no livro do Rodrigo Paixão, tá? Que é o Vinhedo das Aldeias Indígenas aos Condomínios Fechados, que saiu pela editora Horizonte, tá? Que é da cidade. Que é daqui da cidade, olha lá, que bacana. E o Rodrigo, onde a gente consegue adquirir esse livro? Bom, a Biblioteca Municipal tem o livro, né? Uhum. Mas não tem, enfim, é possível acessá-lo lá, é possível consultá-lo lá. Em Vinhedo dá para achar ali na Livraria Livre, né, que fica aqui na Benedito Storani, na Alimente, que fica ali próximo da Estrada da Boiada, né? É uma travessa da Avenida Brasil, próximo da Boiada, fica ali Alimente, né, com um espaço que vende alimentos naturais, etc. E na internet, se digitar, vai vir em vários lugares. Lá tem no Submarino, tem na Lojas Americanas e, enfim, tem vários lugares que dá para comprar virtualmente. Né? Olha que bacana. A gente aqui da Ceformi, do HTP Áudio, indica esse livro bastante, porque é muito rico, é uma leitura muito agradável, muito legal, que pode surgir aí discussões muito importantes, por exemplo, na sua sala de aula, certo? Então, só para reforçar,
Para quem tem dúvidas, perguntas, elogios, críticas, por favor, entre em contato com a gente. Nós adoramos receber mensagens pelo e-mail htpaudio, sem o acento, por favor, htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br, ou nas redes sociais aí no YouTube, você pode comentar que a gente vai ler seu comentário, e também pelo Twitter no @audiohtp. Lembrando que o HTP Áudio é um projeto aqui da CEFORMI, que é a Central de Informações e Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo. Rodrigo, eu queria agradecer demais a sua vinda aqui, a sua participação e toda essa história e contribuição que você está dando, não só histórica, mas como e filosófica, tá? Você fala que não é muito do filosófico, mas podemos entrar em questões muito profundas aqui com o que a gente ouviu e com o que, com certeza, muita gente vai ler aí no seu livro. Muito obrigado, Rodrigo. Imagina, eu que agradeço. Fico à disposição para uma outra oportunidade, a gente conversar, ou, enfim, algum professor que queira fazer alguma atividade, também fico à disposição. Estou licenciado do mandato de vereador, também sou professor, mas também estou licenciado e para cuidar da saúde, mas essas coisas me agradam e não teria nenhum problema em fazer essa contribuição para a minha cidade e para a educação pública. Você quer deixar um e-mail de contato? Pode ser, né? rodrigopaixão@uol.com.br. Facinho. Eu não sabia que existia o e-mail da UOL ainda, hein, Rodrigo? Pois Poxa vida, hein? Eles deixaram uma taxinha bem baratinha, eu sou antigo, mas eu tenho Gmail. Maravilha. Então, quem tiver aí qualquer coisa que queira falar com o Rodrigo também pode mandar e-mail para ele. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está ouvindo e até o próximo episódio.